Bom, o mundo parou aí para assistir esse discurso do presidente americano Donald Trump, que disparou essas tarifas de ao menos 10% para produtos de 185 países importados com produtos importados pelos americanos. É um grupo de 60 nações, sobretudo Ásia e Europa, que terá taxas mais altas, enquanto o Brasil ficou entre os países como a Argentina, Reino Unido, que terão seus produtos taxados no percentual de 10%, que é o mais barato do pacote. Tudo entra em vigor a partir do dia 5 de abril. Tem até um certo bullying, né? Um tom de bullying adotado pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, que aconselhou aos parceiros comerciais que não revidem, ao dizer que desde que não haja retaliação, esse é o limite máximo de cobrança. No que nos compete, dá para dizer que saiu barato para o Brasil esses 10%? O tom diplomático adotado pelo governo até agora ajudou nessas negociações, ou isso se dá mais por uma condição econômica e superavitária do Brasil, Eliane? Pois o que a gente conclui dessa lista de ontem apresentada pelo Trump é que a decisão dos Estados Unidos foi só em cima de números. Não contou quem é amigo, quem não é, diplomacia, política, nada disso. Foi números. Só que o Brasil soltou uma nota dizendo que não cabe, aspas, reciprocidade comercial, porque isso não reflete a realidade. Mesmo os 10% que o Brasil recebeu com alívio, porque realmente é o menor patamar da taxa do tarifaço do Trump, mesmo assim o Brasil se considera injustiçado. Vamos ver como é que foi a colocação do Brasil. Quando a gente olha a América Latina em geral, mas principalmente a América do Sul, a gente vê que os 10% foram a regra aqui para o Brasil. Toda regra tem exceção, claro. Por exemplo, a Venezuela ficou com muito mais do que isso, mas a Paraguai, Uruguai e a Argentina, nossos parceiros originais do Mercosul, também ficaram com 10%. O Chile, a Colômbia e vai por aí afora. E aí a gente lembra, que o Lula apoiou a Kamala Harris em 2024 contra o Donald Trump, e o Javier Milei da Argentina é amigão do Trump, foi o primeiro presidente a ser recebido pelo Trump depois da vitória nos Estados Unidos. E os dois países, Argentina e Brasil, tiveram exatamente os mesmos 10%. Outra comparação com o Brasil, onde é que o Brasil se encaixa, entre os países superavitários para os Estados Unidos, onde os Estados Unidos têm vantagem, têm superávit nas suas relações comerciais. Em primeiro lugar é o Reino Unido, em segundo lugar a Austrália, até que o Trump ontem disse que a Austrália rouba os Estados Unidos, porque os Estados Unidos compram a carne da Austrália por uma taxação alta e que a Austrália não compra carne dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são superavitários para a Austrália, ou seja, vendem mais produtos para a Austrália e ganham mais na relação comercial do que a Austrália vende e ganha na relação com os Estados Unidos. E em terceiro lugar vem o Brasil. Então, na nota que foi distribuída ontem pelo Itamaraty e pelo MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, o superávit dos Estados Unidos com o Brasil em 2024 foi de 7 bilhões de dólares e bens, e somados bens e serviços foi de 28,6 bilhões de dólares. E em 15 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit com o Brasil, uma vantagem na relação comercial de 410 bilhões de dólares.
significa o seguinte: os Estados Unidos não estão impondo reciprocidade. Se fosse reciprocidade, não tinha tarifaço nenhum, tinha zero acréscimo de tarifas para o Brasil. Mas, de qualquer jeito, o Brasil ficou no limite mínimo da taxação, com 10%, equivalente, portanto, repito, aos países aqui do Mercosul, da América Latina, e também ao Reino Unido e à Austrália, que são os dois parceiros que rendem mais lucros nas suas relações comerciais com os Estados Unidos. De qualquer jeito, o Brasil vai, sim, continuar negociações com os Estados Unidos para pedir uma redução nesse valor. Lembrando que o aço, o alumínio, os carros e os componentes de carros que já foram taxados em 25% não terão acréscimo. Ou seja, eles ficam com 25% e os 10% de ontem ficam para os demais produtos. Não há uma soma desses percentuais. Muito bem. Eliane, agora, ao mesmo tempo que você faz essa análise, né, ontem você comentava também um possível diploma legal aí para uma eventual retaliação, e agora o Brasil tem uma lei que regula essa retaliação, chamada de Lei da Reciprocidade, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, já tinha sido aprovada pelo Senado, agora vai à sanção do presidente Lula. Agora é saber se vai usar ou não, né? Pois é. Esse movimento foi um movimento muito, muito importante, né, do Senado se articular rapidamente, aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos e no mesmo dia já aprovar no plenário por unanimidade, 70-0, e dar um marco legal para o Brasil negociar quando tiver essa pancada tarifária como a que o Trump impôs ao país. Né, isso tudo foi articulado, como a gente já falou ontem, pela senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do Bolsonaro e era considerada a melhor ministra do governo Bolsonaro. E ontem na Câmara, o PL do Jair Bolsonaro ainda fez um xoxo, porque está fazendo obstrução no plenário para tentar conseguir a urgência do projeto de anistia para os criminosos de 8 de janeiro, que todo mundo sabe que não é para os criminosos de 8 de janeiro, mas sim para o Bolsonaro. E aí o PL tentou aí impedir, adiar, atrasou, mas no fim cedeu com a seguinte condição: o PL suspendeu a obstrução do plenário exclusivamente para o projeto da reciprocidade. Passado o projeto, acabou-se, volta a obstrução. Mas o fato é que a Câmara também aprovou rapidamente, sem precisar votação nominal, foi por aclamação, e agora o projeto depende da sanção do presidente Lula, que obviamente vai conceder. Isso é um início de união nacional, de oposição, de governo de esquerda e de direita, e de Congresso e Planalto, Congresso e governo, para reagir ao tarifaço do Trump. Hoje, né, o governo já intensifica as negociações com o setor privado brasileiro, e ontem o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, conversou por telefone com Jamilson, não é Jamilson, é Jamieson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, e já marcaram nova reunião para a semana que vem. O Brasil vai sim negociar uma redução nessa taxa de 10%, exatamente alegando que, se é para ter reciprocidade,
os Estados Unidos já são favorecidos na relação com o Brasil. Enfim, agora esse marco legal dado pelo Congresso e que vai ser sancionado pelo Lula dá um reforço legal para as negociações brasileiras com os Estados Unidos e com qualquer outro país. Bom, vamos seguir acompanhando as manifestações políticas, né, e econômicas dessas mudanças aí a partir dos Estados Unidos. A partir dessa pesquisa que sai hoje, dizendo que o presidente Lula mantém o favoritismo para a eleição presidencial de 2026, mas viu possíveis nomes adversários do campo da direita terem variações positivas em meio a esse momento em que o governo federal enfrenta altos índices de desaprovação. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, o nome mais competitivo contra o petista é o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível por condenações no TSE e é réu, né, sob acusação de comandar uma trama golpista em 2022. Mas em uma eventual reedição, né, do segundo turno do último pleito, Lula teria 44% dos votos contra 40% do seu antecessor. Trata-se de um empate técnico, considerando a margem de erro estimada de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí, Eliane, essa pesquisa coloca ali Tarcísio de Freitas, nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, né, governadores de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, a própria Michele Bolsonaro, né? E esses nomes estão realmente cada vez mais próximos do presidente, né? Os que se saíram melhor do campo da direita, é claro que o Jair Bolsonaro tem essa diferença de 4 pontos, mas é dentro da margem de erro, e isso dá um empate técnico no segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, que é inelegível. Portanto, tudo isso é tese, é hipótese, né? Mas os candidatos à direita que melhor se colocam são Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que vem crescendo, que vem se consolidando, e também a Michele Bolsonaro, mulher do Bolsonaro, e também evangélica, tem uma liderança forte ali nessa área evangélica, né? A pesquisa também considera, por exemplo, Pablo Marçal. Eu acho esquisito incluir o Pablo Marçal numa pesquisa como essa, mas enfim, ele também tem lá os seus seguidores, seus votos, né? E, enfim, e os outros governadores, é isso que você falou, Carolina. O Lula continua, apesar de toda a desaprovação que descolou da aprovação, apesar de tudo isso, ele continua sendo o candidato mais forte para 2026. Mas a diferença para os opositores vem diminuindo. Então, todos os sinais de alerta estão sendo dados para o presidente Lula, para o PT e para as esquerdas, né? Enquanto do outro lado, enquanto as esquerdas estão concentradas em Lula, ou seja, é Lula ou nada, né? Porque o candidato alternativo, que seria o Fernando Haddad, que já foi candidato em 2018 e apesar de ser novato, enfim, de ter sido improvisado, ele chegou ao segundo turno, chegou bem ao segundo turno, né? Mas o Fernando Haddad, que seria a alternativa da esquerda e do PT, ele vem sendo muito maltratado pela própria esquerda, pelo próprio PT e desautorizado daqui e dali pelo próprio Lula. Então, sem o Fernando Haddad, quem são os nomes da esquerda? Não tem nome nenhum. Já do outro lado, do lado da direita, você tem o Bolsonaro inelegível e vários nomes, né? Além desses que eu já citei, o Tarcísio, a Michele, o próprio Pablo Marçal, você tem o Zema de Minas, o Ronaldo Caiado de Goiás, o Ratinho Júnior do Paraná, enfim, e vai por aí afora. Ou seja, a direita tem vários nomes, a esquerda só tem o Lula. O que isso significa? O que isso projeta para um segundo turno?
o que aconteceu em São Paulo, né? No primeiro turno, você tem uma pulverização de nomes e no segundo turno a direita toda se une contra o candidato da esquerda. Portanto, as pesquisas hoje mostram uma vantagem da direita para a eleição de 2026. E nesse cenário, Eliane, que você desenhou, o presidente Lula vai com tudo, ele mesmo em pessoa para articulação política, né? Ontem mesmo teve um encontro na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e daqui a pouco aí em Brasília um evento que vai até lançar um slogan. Exatamente, né? O presidente Lula ontem, pela primeira vez nesse terceiro mandato, ele saiu do Palácio e foi para a residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e se reuniu com os líderes do governo, os líderes partidários e 15 senadores de 7 partidos, né? E aí teve canapé, teve drinkzinho, bate-papo, tudo muito agradável, tudo muito simpático. E o Lula tem aí pela frente não apenas a isenção do imposto de renda até R$5.000, mas também os projetos todos do governo, a questão da segurança, que ontem, né, a pesquisa Quest já mostrou que passou a ser, a questão da violência passou a ser a preocupação número 1 do povo brasileiro e, aliás, com excelentes motivos, ou seja, péssimos motivos, porque a violência está fora de controle. E agora está prevista também a ida do presidente Lula à residência oficial também do presidente da Câmara, Hugo Mota, para botar ali, enfim, arrumar a relação do governo com o Congresso. E hoje, como você disse, Heisen, o Lula está lançando um super programa, um super ato, né, de campanha, que é o Brasil dando a volta por cima. É um novo slogan, o Brasil dando a volta por cima. A reunião vai ser no Centro de Convenções de Brasília às 10 horas, portanto daqui a pouquinho. E vai ter ali os ministros, se não todos, grande parte dos ministros. Vai ter grande parte também da base aliada no Congresso. É um grande evento. E o que o Lula vai fazer? O Lula vai fazer um balanço dos 2 anos os primeiros 2 anos do terceiro mandato. É o Lula tentando correr atrás do prejuízo, né, e tentando aí dar a volta por cima, o Brasil dando a volta por cima e o Lula dando a volta por cima da desaprovação que as pesquisas insistem em confirmar.